Bom, eu encontrei esse programa aqui em Java, que ele é uma espécie de simulador do algoritmo de Lamport. Ele tem aqui alguns campos que eu vou preencher, passando algumas informações. Primeiro campo aqui eu vou dizer o número de processos que eu quero simular. Vou colocar aqui que eu quero 5 processos. Aí eu mando ele exibir. Ele exibiu aqui os 5 processos, cada um com o seu relógio lógico. Igual aquela imagem lá que eu mostrei nos slides. Por exemplo, o processo 0 aqui tem o seu relógio lógico com um intervalo de 5 unidades de tempo. Aumenta de 5 em 5. Processo 1 a cada 8 unidades de tempo. Processo 2, 11 e assim por diante. Aqui embaixo eu tenho a opção de colocar o processo emissor, que é o processo, qual desses 5 processos eu vou querer que envie a mensagem. E embaixo eu coloco o processo receptor, vai ser o processo que vai receber a mensagem enviada. Eu vou colocar aqui que o processo emissor é o processo de número 4. E o processo receptor vai ser o processo de número 3. Então vai ser esse processo 4 aqui, vai enviar uma mensagem para o processo de número 3. Agora eu vou escolher o tempo. Por exemplo, eu vou dizer que o processo 4 vai enviar a mensagem quando chegar aqui no tempo, quando o tempo for igual a 102. Então eu vou aqui, eu vou contar quantos intervalos de tempo vai ter até chegar no 102, começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu coloco aqui o número 6, dizendo que eu vou querer enviar a mensagem quando eu chegar aqui no 102, quando o intervalo de tempo for igual a 102. Agora eu vou colocar quando que eu quero receber essa mensagem no processo 3. Vou colocar aqui que eu quero receber quando o relógio lógico do processo 3 for igual a 28, tiver no intervalo 28. Então eu coloco o valor aqui 2. Eu conto 0, 1, 2. Quando o processo P4 enviar a mensagem, o relógio dele vai estar marcando 102. Quando a mensagem chegar no processo P3, vai estar marcando apenas 28 no relógio lógico. Então vai ser necessário fazer aí a troca, a alteração do valor do relógio lógico dele. Então eu venho aqui, vamos simular o envio dessa mensagem agora. Vou clicar aqui em enviar e depois eu vou sincronizar. Pronto, ele enviou a mensagem. Como o valor do relógio lógico aqui em P3 era menor do que 102, era o valor 28, então ele teve que realizar a utilização do algoritmo. Ele pegou o valor do relógio lógico no momento em que aconteceu esse evento, no processo 4, e enviou essa mensagem juntamente com esse tempo de valor 102 para o processo P3. Quando o processo P3 recebeu a mensagem, ele verificou que o valor do relógio estava menor e por isso ele atualizou o valor do seu relógio com o tempo do relógio lógico do processo emissor e incrementou o valor 1, mais 1. Então ficou aqui como 103 e não tivemos aquele problema lá do tempo retroceder, do tempo voltar. Bom, vou tentar explicar o código desse algoritmo. Primeiro, a primeira coisa que eu faço lá no programa, vou definir a quantidade de processos que eu vou querer simular. Que no caso lá eu escolhi 5 processos. Então, quando eu digitar lá no text view, lá no text field, eu vou jogar para essa variável o número de processos, dizendo que eu quero simular 5 processos. Aqui, essa outra função é quando eu defino o processo, qual vai ser o processo emissor, o processo receptor, o tempo que eu quero enviar lá no processo emissor e o tempo do processo receptor.
que no caso seriam esses 4 campos aqui. Essa outra função, gerar lacunas, é a função que define o valor aqui do relógio lógico de cada processo. Bom, aqui no processo 0, que é o primeiro processo, ele começa aí sempre com o valor 0, depois pula para o valor 5 e 10, ou seja, o intervalo dele sempre vai ser 5. Quando ele termina de criar essa primeira lacuna, para criar a próxima, que é do processo 1, aí o intervalo já passa a ser de 8 em 8, porque a cada vez que ele cria um novo processo, essa variável que ele chama de desvio é incrementada com o valor 3. Então é por isso que no processo 1 passa a ser 8 o intervalo, no processo 2 passa a ser 11, no processo 3 passa a ser 14 e no processo 4 passa a ser 17, ou seja, ele vai simular o relógio lógico desse processo sempre incrementando o valor 3. Essa função sincronizar relógios é a que faz a sincronização propriamente dita. Quando eu clico no botão aqui de sincronizar, que ele cria aquela setinha lá, enviando a mensagem, aí ele faz o seguinte, como essa variável lacunas, né, que representa esses valores aqui do relógio dos processos, ele é uma matriz, então a matriz lacunas vai receber equivalente ao receptor, né, que eu escolhi aqui nesse campo, que eu estou dizendo qual o processo que vai receber a mensagem, vai receber o valor do tempo do relógio lógico que eu coloquei como emissor, que no caso foi o processo que eu coloquei nesse campo aqui. Então, nada mais é do que ele está fazendo o seguinte, ele pega o valor do relógio do processo, por exemplo, processo 4, soma com o valor 1 aqui no código, e aí ele substitui na lacuna que eu escolhi aqui no tempo, substitui por esse valor. E aí para as outras lacunas, ele então atualiza o intervalo. Ele usa esse laço aqui para incrementar o valor das outras lacunas abaixo, as que estão depois já do tempo que foi escolhido. Bom, então é isso. Esse foi uma demonstração aí do algoritmo de Lamport.